E quando ouvi, Maria Antónia, fala-me dos lusitanos, as minhas pernas tremeram como nunca. As histórias de princesas sempre povoaram o imaginário das crianças, sem consequências de maior. Mas comigo foi diferente. Tenho plena consciência de quando despertou em mim o gosto pela história. Estava na 2ª classe e fui, em visita de estudo, o passeio da escola, como então se chamava, ao Museu de Aveiro. Numa das salas, vi algo que me deslumbrou. Numa redoma de vidro estava um caracol do cabelo da princesa Santa Joana. Esta princesa existiu de verdade. Não me cansava de repetir. Eu vi o cabelo dela. Estabeleci uma ligação tão grande com a história e com os seus protagonistas que desde então me emociono sempre que visito Aveiro e particularmente o seu museu. E as minhas recordações levam-me também para a escola primária. E levam-me para a Dona Albertina, a professora que me ensinou a ler. Era uma senhora alta, forte, sempre muito direita, dona de uma invejável segurança. Via sempre assim, exceto no dia em que entrou na sala a temível figura do senhor inspetor. E foi nesse dia, que lembro como se fosse hoje, que a Dona Albertina olhou para mim muito solenemente e me disse: Maria Antónia, fala-nos dos lusitanos. Eu levantei-me, pernas a tremer, coração fora do peito, e comecei a contar a história de Viriato, das suas aventuras, da sua luta heroica contra os romanos. Eu transportei-me para os Montes Hermínios e peguei em armas. Eu chorei indignada a traição, a morte do chefe. Quando finalmente me calei, quando a realidade me envolveu, olhei muito ansiosa para a Dona Albertina e vi-lhe um grande sorriso nos lábios. E até o senhor inspetor me pareceu bem menos temível, bem mais simpático. Tal como a Maria Antónia, queremos que os seus alunos sintam que são parte da história. É esta emoção que todas sentimos quando estudamos, quando ensinamos e também quando criamos manuais. E é isto que queremos transmitir aos mais jovens, para que conheçam, compreendam e valorizem o passado. Queremos que os seus alunos se entusiasmem ao descobrir mais sobre a história. Tal como aconteceu comigo, que acabei por dar à minha filha o nome de Joana. Foi esta paixão comum que juntou esta equipa que faz história. E a nossa vão conhecer no próximo vídeo. Bem-vindos, colegas, ao nosso segundo webinar. O tema que hoje nos junta é a educação no mundo romano. Faz parte, como sabem, dos conteúdos essenciais do 10º ano e acaba por nos levar para esferas que os alunos bem conhecem, como infância, juventude, o mundo escolar, e isso vai permitir-lhes estabelecer pontes, encontrar analogias, da mesma maneira que encontrarão as oposições que 2000 anos de história introduziram entre estes dois mundos. Entrando desde já no tema, deixem-me fazer-lhes um desafio. Conseguem identificar a peça que têm na frente? Isto é, qual a sua utilidade? Eu vou aumentar um bocadinho. É uma peça romana do século I depois de Cristo. Confesso-lhes que, quando me deparei com ela pela primeira vez, fiquei deslumbrada e fiquei atónita. E não percebi, de imediato, a que é que ela se destinava. No entanto, estava tudo lá. Uma mão que se estende, a outra que se retrai, que guarda. Pois é exatamente isso. É um milheiro romano que, provavelmente, algum pai ofereceu a uma filha muito amada. E esta peça, para mim, é fascinante, faz-nos mergulhar no mundo da infância em Roma. E faz-nos mergulhar de uma forma que não é a forma oficial, não vamos pela doutrina oficial, porque quando sabemos que nos primeiros anos da vida a criança não era valorizada pela lei romana. E isto deve-se a quê? Deve-se, sobretudo,
ao facto dela ser considerada um ser informe, um ser quase selvagem, um ser grosseiro, grotesco, quase equiparado aos animais. E exatamente por isso o pai poderia abandoná-la às portas da cidade, caso decidisse não a reconhecer. E as meninas eram as maiores vítimas deste abandono. E então, o que é que fazia de uma criança que era um ser imbruto? O que é que fazia dela um ser humano? Para os romanos, uma coisa: a educação. E não é por acaso que a palavra latina educare, educar, é uma palavra afim, uma palavra da mesma família, de outra muito parecida, que é educere, que quer dizer extrair, tirar para fora, fazer brotar. Fazer brotar o quê? Fazer brotar as qualidades próprias do ser humano. Fazer brotar as qualidades do homem civilizado, aquilo a que os romanos chamavam a humanitas. E achavam os romanos que isso era uma tarefa, era uma tarefa muito difícil, muito trabalhosa, e exatamente por isso englobavam esta tarefa da educação naquilo a que chamavam o nec ócio. Os romanos distinguiam entre o ócio, as atividades mais lúdicas, prazenteiras, agradáveis, e as atividades que eram não ócio. Esta partícula neg é uma negação reforçada. O não ócio incluía as atividades trabalhosas, custosas. E para os romanos, a educação era de facto um neg ócio. Tenho a dizer que concordo plenamente. Esta tarefa trabalhosa competia sobretudo à família. A família era o meio educativo por excelência. Até aqui nada de novo, tem sido ao longo dos séculos. O que se calhar nos espanta é que os romanos consideravam que o pai deveria estar presente desde a primeira hora nessa função educativa. Não faziam como os gregos, que remetiam mesmo os rapazinhos para o gineceu. Reparem aqui neste belíssimo painel de um sarcófago romano que está no Museu do Louvre, e aqui temos o pai, no registro da esquerda, a ver a mãe amamentar o seu filho. E depois com ele ao colo. Nesta primeira fase da vida, as crianças eram designadas por infãs. Infãs, literalmente, quer dizer o que não fala. Foi a palavra que deu a nossa palavra infância, infantil, etc. E é engraçado que queira dizer o que não fala, porque isto mostra-nos a importância que a palavra bendita tinha no mundo romano. Este menino não terá morrido ínfas, terá já passado a uma outra fase da vida, a de puer, rapaz, que começava quando lhe caíam os primeiros dentes. Se ele tivesse falecido antes de lhe terem caído os primeiros dentes, ter passado à fase de puer, não teria tido sequer acesso aos tradicionais rituais de cremação romanos, mas não terá morrido ínfãs. Porquê? Porque no último registro, reparem, ele já está com o volumen na mão, já está a declamar, a recitar uma lição escolar perante o seu pai. Portanto, terá já morrido depois dos 7 anos. No registro central, podemos ver a importância que, tal como hoje, as brincadeiras, os jogos, os brinquedos assumiam no desenvolvimento da criança nos seus primeiros anos. Cá está o menino, qual a auriga, num carrinho pequenino, puxado por um bode. É de facto uma imagem deliciosa, enternecedora mesmo. E deixa-me só dar-lhes uma pequena pincelada sobre
os brinquedos romanos, porque reconheceremos muitos dos nossos brinquedos dos nossos dias, pelo menos até ao tempo das consolas, eles foram correntes. O cavalinho de puxar, o eterno peão, a boneca. A boneca, então, para mim, é uma peça deslumbrante. Os colegas homens estarão a dizer, pronto, está a falar das bonecas porque foram os brinquedos dela. Se calhar também, não é? Por isso me atrai mais. Mas reparem que é uma boneca articulada. Eu tive muitas bonecas que eram rígidas na minha infância. E ainda hoje, muitas bonecas não têm articulação nos cotovelos. É uma boneca que está muito adornada. Adornada com pulseiras, nos tornozelos também, e traz um grande colar ao pescoço. Se tivéssemos vivido no fim do século II depois de Cristo e víssemos esta boneca, se tivéssemos vivido em Roma, saberíamos que ela reproduz a imperatriz Júlia Domna, a esposa de Septimo Severo. A boneca foi encontrada no sarcófago de uma rapariguinha, em Roma, que teria provavelmente a imperatriz como o seu ídolo. Os ídolos existiram em todas as épocas da história. Ora bom, faço aqui uma pequena pausa só para lhe chamar a atenção para o seguinte. Eu estou a dar uma ideia muito idílica destes primeiros anos. Não era bem assim. Em contraponto a todo este carinho, caso o pai aceitasse o seu filho, há uma educação muito dura. Achava-se que a criança era permanentemente ameaçada pelos perigos da molícia, pelos perigos da moleza. Ela era um ser frágil e, portanto, muito permeável aos vícios. E por isso era preciso enrijecê-la, endurecê-la. E os bebés, ainda bebés, tomavam de imediato banhos com água fria. Dormir, pouquinho, nada de ficar na cama a preguiçar de manhã. Não sei se é daí que vem o nosso ditado, deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer, é um assunto a investigar, mas levantar muito cedo. Comer pouco, frugalmente, nada de grandes refeições. E isto fazia com que a criança se preparasse para uma etapa dura, que era a escola. E cá temos a escola. A criança chegou aos 7 anos, caíram-lhe os dentes, entrou em idade escolar. E a esta altura estão os colegas a dizer, lá nos traz ela a mesma imagem que tem há que tempos no manual. Gostaria imenso de trazer outras, colega, mas não existem documentos iconográficos, não existem imagens da escola romana. Há muito poucos e este é sem dúvida o melhor que conheço. Em contrapartida, há muitos textos, muitas fontes escritas que nos falam do ideal educativo, que nos discriminam ponto por ponto o currículo, que nos falam das instalações da escola muito precárias, normalmente debaixo de um pórtico, apenas separadas por uma cortina, que nos falam de como os professores ganhavam mal. Vou só dar uma pincelada sobre 2 ou 3 aspectos que acho curiosos do currículo. Os colegas receberão, na sequência deste webinar, receberão textos com mais informação que lhes permitirão depois complementar com os vossos alunos o que entenderem que vale a pena. Ora bom, o currículo começava, tal como hoje, pelo alfabeto, pelo estudo do alfabeto, que se decorava do início para o fim, do fim para o início, em sequência de 2 letras emparelhadas, enfim, de todas as formas. Depois, quando a criança conseguia juntar as letras e fazer frases, ela começava a estudar, a ler e a decorar textos moralizantes. Conhecemos todos
a lei das 12 tábuas, que era recitada na escola, mas havia outros que era preciso que a criança decorasse, porque a escola romana, tal como a escola dos nossos dias, transmitia valores. E aqui lhes deixo um que é uma verdadeira pérola. Diz assim: não acredites nas palavras da tua mulher quando se zanga contigo, porque, enquanto chora, tenta enganar-te por meio das suas lágrimas. Pois cá temos a misoginia romana, a condição subalterna da mulher espelhada neste texto, que segundo Michel Rouche, que foi o historiador de onde eu retirei a citação, teve imenso êxito, este e outros como este, e se prolongou pela Idade Média fora durante séculos e séculos. Outra das características interessantes do ensino romano é o gosto pelo grego. Sabemos que a Grécia era considerada o suprassumo da cultura, as crianças muitas vezes aprendiam grego antes de aprenderem latim, falamos muitas vezes no pedagogo grego, no escravo grego que ensinava a criança, mas a verdade é que os escravos gregos eram caros, eram raros e, portanto, escolarizava-se também nas duas línguas, grego e latim. E aqui lhes trago uma transcrição de um manual do século III que nos mostra este ensino bilingue. Reparem que do lado esquerdo, em primeiro lugar, temos o texto em grego e depois a tradução em latim. Aliás, o nome destes manuais, a palavra grega hermeneumata, quer dizer exatamente tradução. São interessantíssimos. Este pequeno texto, então, é muitíssimo curioso e eu sugiro que o mostrem aos nossos colegas de francês, de inglês, de espanhol, para eles verem como na antiga Roma se utilizavam materiais que correspondem ainda hoje aos nossos livros de ensino. O texto traduzido é mais ou menos isto. É um pequeno diálogo em que dois amiguinhos de escola se encontram e um diz: queres vir comigo? Onde? Quero ir ver o nosso amigo Lúcio. O que lhe aconteceu? Está doente. Ah, sim, lamento. Desde quando? Desde há uns dias. Sabes onde mora? Não mora longe. Vamos, anda. Acho que é esta a casa. E lá vão os dois amigos. Chegam à casa de Lúcio, encontram o porteiro, perguntam onde é o andar, sobem as escadas, tocam a campainha, abrem a porta e inteiram-se de que o amigo Lúcio, afinal de contas, já está bom e já saiu. É um diálogo que em nada difere daquele que temos nos nossos dias, nas nossas escolas. Como sabemos, todo este ensino está virado para as humanidades, está virado para a retórica, menospreza as disciplinas que hoje consideraríamos científicas, porque ele tem como fim último formar os dois expoentes da civilização romana, o advogado e o político. E esses precisam da retórica. Vamos passar à frente a escola do Gramáticos, que digo-lhes era extraordinariamente exigente. Teremos alguns apontamentos no material que, como disse, vamos enviar. E deixem-me falar-vos da retórica latina. Na vossa frente, as atas de um congresso bem recente, mostra a importância desta disciplina. Ela era aprendida pelo cidadão romano destinado à vida política logo na infância. O cidadão, a criança seguia os passos do seu pai, ao fórum, ouvir os discursos, à basílica para ouvir um advogado famoso argumentar num pleito, e depois era complementada com as escolas do rétor,
que se foram rebuscando cada vez mais em termos de linguagem, de tal forma que chegaram a ser criticadas por muitos escritores romanos. Na escola de retórica faziam-se 2 exercícios base. Um deles era a suasória, a arte de persuadir. E eram dados aos alunos exercícios como este. Imagina que és Aníbal, o grande comandante cartaginês, e estás prestes a cruzar os Alpes com milhares de soldados inquietos e um grande número de elefantes. O que dirias aos teus homens para lhes incutires o ânimo de atravessar as montanhas? O aluno teria de compor o seu discurso, que depois recitava perante os condiscípulos e perante o mestre. Um outro exercício era a controvérsia, portanto, a arte de argumentar a favor e contra. Trago-vos também 2 exemplos que considero muito interessantes por razões diferentes. O primeiro, devem ter-se em conta ou em consideração as provas obtidas por confissão de alguém sujeito à tortura? Colegas, nós sabemos que só depois na Europa iluminista, quantos séculos depois, esta questão tornou a pôr-se. E, no entanto, ela preocupava os romanos e era debatida nas escolas romanas. Este segundo exemplo é mais ao encontro da frase moralizante de há pouco. Um marido acusa a mulher de adultério, porque um rico comerciante lhe deixou toda a fortuna em homenagem à sua virtude. E será preciso argumentar a favor e contra o marido. E esta acusação de adultério, claro. Sabemos que poucos eram os que frequentavam estas escolas de retórica. Mas, antes de terminar, deixem-me pôr-lhes uma questão. Seria o mundo romano um mundo escolarizado? Quantas pessoas saberiam ler e escrever? A escrita, a leitura era corrente no mundo romano? Temos aqui 2 imagens, uma criança a ler num fresco da Vila dos Mistérios, também de Pompeia, material de escrita, um volume, e os colegas poderão dizer, mas continuamos nas elites, não é? Porque quem tem frescos destes nas suas casas não pode fazer parte do povo comum, com certeza. Porém, temos imensos indícios de que esta capacidade de ler, de descodificar a leitura, de fazer registros, estava muito disseminada. Não temos muito tempo, deixem-me só falar-lhes nas ânforas. As ânforas que circulavam por todo o Mediterrâneo têm inscrições. Estas inscrições dizem-lhes a quem pertencem, quem é o comerciante, dono da ânfora, quanto é que a ânfora pesa, vazia, de que porto foi expedida, quem foi que fez a vistoria da carga, por exemplo. Portanto, são coisas muito comuns que nos indiciam que seria possível, não digo qualquer pessoa, mas muita gente fazer e muita gente ler. Da mesma maneira, temos as paredes de Pompeia que nos ficaram cheias de grafites. Alguns grafites muito bem escritos, como este de propaganda eleitoral, em que se pede a eleição de 2 edis, um deles que se reputa de homem de bem, o outro de homem digno da causa pública. É interessante esta menção, mas nem todos os grafites de Pompeia estavam tão bem escritos, assim, em maiúsculas. Nós temos alguns grafites transcritos no nosso manual, num pequeno dossiê que temos sobre Pompeia, em que os alunos poderão ver que eram muito semelhantes àqueles que se fazem hoje, mas não mostramos que os grafites normalmente apareciam com esta forma. Apareciam em cursiva. E a cursiva
é extremamente difícil de ler a cursiva latina, porque reparem, as palavras não têm separação entre elas, não há pontuação e, portanto, descodificar isto não é fácil. Porém, descodificava-se. Porém, escrevia-se. Muita gente escrevia, muita gente, com certeza, leria. E quem lesse esta inscrição, este grafite, se os nossos alunos a lessem, com certeza gostariam e se identificariam com ela, porque ela reza assim: quem ama, floresça, morra aquele que não sabe amar, morra 2 vezes aquele que nega o amor. Colegas, muito obrigada por terem estado connosco. Agradeço-lhes a presença, ela foi importante. Resta-me desejar-lhes bom trabalho, resta-me desejar-lhes muita saúde. Fiquem bem.